sim. Ô Jorge, e quando as pessoas podem pensar assim, elas analisam a vida delas e acham que não são médium. Acham que os médium veio com essa mediunidade de nascença. Essa mediunidade pode ser desenvolvida na vida adulta? Sim, sim, não existe idade para desenvolver a mediunidade. Sim. Tanto é que ah, praticamente 100% das crianças até 7, 8 anos enxergam e têm amigos invisíveis. Sim. Né? Praticamente 100% delas. Ah, a partir dos 8 aos 11 anos, isso começa a mudar, porque mudou o ciclo de uma reencarnação, né? Que é quando deixa de viver o mundo espiritual e passa a viver mais o mundo terreno. Algumas poucas continuam vendo. Aí é poucos os que continuam vendo. Sim. No período da adolescência, que é a parte daquela confusão, esses que continuaram vendo permanecerão vendo. Outros sumirá por completo. Quando chegar lá mais adiante, na fase adulta, é quando começará a surgir as faculdades mediúnicas. Mas algumas poderão surgir só mais adiante ainda, aos 50, 60 anos. Então, isso é normal. Sim. Eu achei muito interessante você falar sobre a infância. Eu tive uma projeção astral nessa madrugada e eu fui até o umbral junto com os dois amparadores e eu vi uma menina, aparentemente seus 5 anos, Uhum. sentada lá no umbral. E eu vi a mãe dela ao lado dela. E a mãe dela estava muito agressiva, porque essa criança olhava para os espíritos, quer seja projetados, projetores, no caso, que estavam lá no umbral, e os desencarnados mesmo. E começava a falar tudo que estava acontecendo com eles. E essa mãe estava tão descontrolada que ela não percebia o que estava vendo. E Uhum. os amparadores falaram assim para mim, que essa menina, ela veio com essa mediunidade já bem desenvolvida, de ser vidente, de ver as energias das pessoas, ouvir, e era um desafio para essa criança é, Uhum. desenvolver a mediunidade, porque a mãe era muito religiosa. E eu achei assim muito interessante, porque quando eu me lembrei, quando eu era criança, eu via já os espíritos pela clarividência, ouvia também, e na adolescência eu quis não dar atenção, porque minha família não compreendia também, não acreditava, e agora eu passei a trabalhar mesmo, a desenvolver psicografia, psicofonia, e continuo sendo clarividente e clareaudiente. E eu pensei assim, poxa, eu, adulta com 30 anos, já passei por dificuldades quando vê essa mediunidade ostensiva mesmo. E essa criança com 5 anos, imagina os desafios que ela vai passar, né, Jordelei? E é muito natural as crianças ver os espíritos, tudo, né? Sim, é muito normal, porque elas estão numa faixa muito mais próxima, né? Em função Sim, do princípio do reencarne. Mas nós temos ainda muitos entraves espirituais ocorrendo ao nosso redor que sim, acabam somatizados ah, nas crenças da mediunidade, né? verdade. Por exemplo, ah, eu acho muito bacana um exemplo que a espiritualidade diz: quando nós estamos dispostos a ver flores no jardim, nós temos que ter consciência que também encontraremos os sapos, Com certeza. né? Sim, E aí também teve um outro senhor de uma casa espírita lá em Santa Maria, que ele trouxe uma definição muito bacana sobre mediunidade e que ficou muito claro para mim entender naquela época. sim, Ele dizia que mediunidade é o nosso GPS. Então nós sabemos que temos que sair de uma cidade e ir a outra. sim. Mas como a gente nunca passou por lá, a chance de se perder no É caminho é muito, muito grande. muito grande, sim. Ou fazer um caminho muito maior para chegar até aquele lugar.
O GPS, ele é extremamente objetivo, ele te faz sair do lugar e chegar no seu destino. A mediunidade tem em nós essa tarefa, Sim. acelerar os processos para que a gente possa percorrer aquele caminho de uma forma mais rápida. E, por exemplo, uma vida de um médium ativo, que conseguiu cumprir as suas tarefas, a espiritualidade já disse que é possível. Veja, eu boto é possível porque não é um número exato. Sim. Viver como se tivesse vivido de 8 a 10 reencarnações Olha. em uma. Sim.